Magistrados, senhores servidores e estagiários da 8ª Região Trabalhista, boa tarde. Solicitamos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso. Sejam todos bem-vindos ao ciclo de palestras comemorativos à abertura do ano judiciário do TRT da 8ª Região, ano 2016, e do ano letivo da Escola Judicial do TRT da 8ª Região. Em nome da presidência do TRT da 8ª Região, em nome da diretoria da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, convidamos Sua Excelência, o desembargador Herbert Tadeu Pereira de Matos, para fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante desta tarde. Bom, boa tarde a todos. Eu saúdo, então, todos os presentes, na pessoa do desembargador Marcos Maia, diretor da nossa escola judicial, e, obviamente, que estou aqui numa deferência amiga, muito generosa para conosco, por parte do desembargador Marcos Maia, né, que me pediu que fizesse, então, a apresentação do palestrante desta tarde. E eu digo a vocês, sinceramente, sem nenhuma demagogia, mas na maior da minha franqueza ou autenticidade, eu simplesmente fiquei em dificuldade para dizer um não para o Dr. Marcos, né? Mas, exatamente por o palestrante ser realmente, diríamos, o nosso filho primogênito, né? Mas, como eu digo, para não dizer não para o Dr. Marcos, eu estou aqui e expresso, sinceramente, a minha imensa satisfação, né, por compartilhar deste momento significativo para nós, mas, obviamente, significativo para o tribunal, como um todo, para a nossa escola judicial, que é este programa da nossa semana institucional. E, sem mais delongas, eu vou ler aqui o currículo do professor Saulo Monteiro Martinho de Matos. Saulo é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, professor adjunto de Ética, Hermenêutica e Teoria do Direito do Instituto. Eu acho que a gente fica mais informal assim, sentando mesmo, né? Eu acho que é isso. Como eu diria, então, professor adjunto de Ética, Hermenêutica e Teoria do Direito do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará. Doutor pelo Departamento de Filosofia do Direito e Filosofia Social da Georg August Universität Göttingen, Alemanha. Professor visitante do programa Law and Philosophy da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a UCLA. Ele é mestre em Direito, na Alemanha se diz como Legum Magister, né? Mestre em Direito pela Ruprecht Karls Universität Heidelberg, Alemanha. Ex-assistente do Departamento de Filosofia do Direito e Filosofia Social da mesma Universidade de Göttingen. Ex-bolsista da Fundação Konrad Adenauer, 2009 e 2003, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará, membro do grupo de pesquisa CNPq, Direitos Humanos, Ética e Hermenêutica, coordenador da linha 6, Ética e Linguagem, membro do grupo de pesquisa CNPq, Filosofia e Castigo, coordenador da linha 2, Legitimidade e Punição, membro permanente do grupo de trabalho Filosofia Hermenêutica da ANPOF. Então, resumidamente, este aqui é o currículo do nosso palestrante. E nós, então, sem mais delongas, não é? Dizendo assim, eu particularmente só diria assim, puxando um pouco o cantinho do coração, dizendo para vocês que realmente Saulo despertou até de um modo surpreendente para mim, não é?
essa vocação para a pesquisa no campo do direito, né? E por causa desses pendores dele realmente para a filosofia do direito, é que ele procurou a Alemanha, né? Como visto aqui, conseguiu ir para a Alemanha como bolsista, e lá permaneceu por praticamente 5 anos, no mestrado e doutorado. Voltou então para o Brasil após a conclusão do seu doutorado, e agora está como professor da Universidade Federal. Para nossa satisfação, obviamente, né? Do filho estar então nesse caminho de realização profissional, como é o desejo dele. Então, sem maiores considerações, eu passo então a palavra, né? Ao palestrante, o professor Saulo de Matos. Bom, eu vou pedir licença para falar do púlpito. Só um momento. Bom, excelentíssimo desembargador, diretor da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, desembargador Marcos Maia, em nome do qual cumprimento todos os presentes aqui, desembargadores, servidores, estagiários e, eventualmente, professores. Obrigado pela apresentação do meu pai, desembargador aposentado aqui desse TRT. É para mim uma honra estar aqui. Eu posso dizer sem problemas que eu cresci, talvez não pelos corredores, mas cresci com as histórias e com o crescimento da própria instituição do Tribunal Regional do Trabalho. Minha infância, então, foi em boa parte com histórias daqui desse TRT. Então, para mim, é um momento de realmente grande emoção estar aqui e ter sido lembrado para fazer essa semana de abertura desta instituição que eu prezo muito, e acredito que no momento de crise que nós temos hoje da nossa República, é uma das instituições que dá o exemplo de como nós podemos trabalhar e como pode ter uma instituição eficiente e que ainda busca uma justiça social como esta aqui. O tema da minha fala, eu noto agora que foi um pouco pretensioso, né? Falar de decisão judicial aqui para vocês, servidores, magistrados, que trabalham diariamente com isso. Eu venho da academia, meu trabalho é, em geral, teórico, então o meu local de fala é um local teórico, mas mesmo assim eu vou tentar, talvez, expor a minha visão acerca do papel da decisão judicial e como essa decisão judicial se transformou ao longo dos últimos anos, sobretudo do último século. Qual é a expectativa hoje que a sociedade tem da decisão judicial? Ora, quando eu falo de decisão judicial, eu estou falando do ato ou instrumento que o magistrado utiliza para apresentar razões para que alguém faça ou deixe de fazer algo. Isso não há nada de extraordinário nisso. Quando alguém pergunta uma opinião moral para alguém, uma opinião religiosa para um padre, e o padre apresenta razões, ou o pastor, no caso, apresenta razões para que aquela pessoa faça algo, isso é muito semelhante a uma decisão judicial. O magistrado também, quando emite uma sentença ou o tribunal um acórdão, ele está apresentando razões para que aquelas pessoas que estão ali se sujeitem àquele tribunal ou se sujeitem àquele magistrado. Então, o direito aí e a decisão judicial especificamente, ela está inserida dentro de um contexto de justificação de relações sociais. Relações sociais que, dentro de um Estado democrático, precisam ser legítimas, mas a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso.
E o título ele é da obrigatoriedade da fundamentação da decisão judicial, o que resta da metodologia jurídica após a virada linguística. Metodologia jurídica é um termo no Brasil um tanto esquecido, mas é um termo clássico que se denomina a discussão acerca da identificação do conteúdo do direito. O conteúdo do direito são estándares de comportamento, ou seja, são direitos, obrigações, poderes, imunidades que alguém pode ter. Então, quando eu falo de metodologia jurídica, principalmente na Europa, no Brasil é um pouco diferente a denominação, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de discussão das fontes do direito, da teoria da argumentação e da teoria da interpretação. Ora, as fontes do direito é o tema clássico da teoria do direito, que é a discussão das fontes sociais, esses fatos empíricos que nós chamamos e que nós apelamos para decidir. Constituição, CLT, Código Civil, Código Penal e etc. A teoria da argumentação já é a teoria das regras que vão pautar, regras muitas vezes lógicas, né, que vão pautar o modo como eu devo fundamentar a minha decisão, como eu devo fundamentar as razões que eu estou apresentando para que alguém faça algo. E a teoria da interpretação, por último, é aquela discussão acerca da semântica, ou seja, acerca do sentido das palavras. Então, a metodologia jurídica, em termos clássicos, ela engloba essas três vertentes. No Brasil, em geral, pelo menos na UFPA, nós não temos mais essa denominação metodologia jurídica. Nós geralmente trabalhamos com hermenêutica jurídica, que é uma parte da metodologia, ou com teoria da argumentação também, que é outra parte da metodologia jurídica. Mas na Alemanha, por exemplo, a matéria clássica de discussão sobre decisão judicial é a metodologia jurídica, a Methodenlehre. Aqui a gente pode lembrar o livro clássico do Karl Arendts, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Metodologia Jurídica da Ciência do Direito, ou o próprio livro do Castanheira Neves, Metodologia Jurídica, também clássico, do ex-professor de Coimbra. Bom, a minha pretensão aqui é discutir o que mudou nessa metodologia jurídica, ou seja, o que mudou no modo como nós fundamentamos a decisão judicial, o que mudou no modo como nós identificamos o direito hoje. É um problema de epistemologia aqui que eu estou trazendo para vocês. Ora, o modo como nós pensamos o direito hoje, eu costumo afirmar, ele é resultado basicamente do que nós podemos chamar de iluminismo jurídico. Diferente do iluminismo filosófico, aquele iluminismo que nós conhecemos com Rousseau ou Wolf Claren de Kant e etc., o iluminismo jurídico ele é um pouco posterior a isso. O iluminismo jurídico é o processo de codificação do direito europeu, que se inicia no fim do século XVIII e no início do século XIX. E o marco teórico desse iluminismo jurídico não poderia deixar de ser o famoso Código de Napoleão de 1804. Código de Napoleão de 1804. Mas por que o Código de Napoleão é tão importante? Porque ele cria o imaginário que nós temos até hoje sobre a fundamentação da decisão judicial. Por que ele cria esse imaginário? Porque o Código de Napoleão é o primeiro a consagrar uma tríade principiológica que nós temos como imagem do que é uma boa decisão jurídica. Primeiro dessa tríade é o valor da separação dos poderes. O Código de Napoleão, então, é o primeiro dispositivo legislativo que vai consolidar a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, tal qual proposta também por Montesquieu, sobretudo nessa época, com grande influência. Separação dos poderes, proibição da negação da jurisdição, que é um princípio até hoje existente na nossa Constituição, e, por terceiro, a completude do ordenamento jurídico. O Código de Napoleão, portanto, ele cria e consolida essa tríade, que é uma tríade que até hoje, na minha visão, é a tríade que as pessoas pensam quando vão imaginar como deve ser uma decisão judicial. A população também espera isso. Quando você pergunta para alguém, ora,
O que é o direito? Ora, o que vocês esperam da decisão judicial? As pessoas geralmente afirmam: olha, nós queremos que o juiz interprete a lei e retire da lei a decisão para aquele caso concreto. Isso é fruto de uma modernidade do pensamento jurídico. Modernidade esta marcada por este Código de Napoleão, na minha visão, e todo o processo de codificação europeu, que no Brasil, especificamente, tem a sua recepção através do grande Teixeira de Freitas, com a consolidação do direito civil brasileiro na metade do século XIX. Então, o Código de Napoleão, e eu queria destacar aqui um aspecto desse código, que é o artigo 4º, que está ali na tela. O artigo 4º do Código de Napoleão afirma: o juiz que se recusar, sob o pretexto do silêncio, da obscuridade ou da insuficiência da lei, poderá ser processado como culpável de justiça denegada. Bom, esse artigo é importantíssimo porque ele em si sintetiza a visão de que o juiz, primeiro, não pode deixar de julgar um caso. E por que isso é importante na época de Napoleão? Porque na Revolução Francesa, antes e por conseguinte do Código de Napoleão, os revolucionários franceses, ao tentar impor a separação dos poderes naquele momento histórico, havia a regra de que, já que o magistrado é submetido, está sujeito à legislação e só pode julgar com base na lei, os revolucionários franceses, antes de Napoleão, portanto, acreditavam que quando um juiz observasse o silêncio da lei ou obscuridade, ele deveria mandar o caso para o legislativo, para que o legislativo decidisse, criasse uma regra geral e o caso voltaria para o magistrado. Bom, esse procedimento dos revolucionários franceses não deu muito certo. E, por consequência disso, o Código de Napoleão cria essa regra da proibição da negação de jurisdição. Mas, ora, essa regra é um tanto ilógica, se vocês forem perceber. Se eu tenho uma obrigatoriedade de uma separação dos poderes, ou seja, o judiciário é submetido ao legislativo, quando há silêncio da lei, a consequência lógica seria eu esperar vir uma lei que tenha uma resposta para aquela decisão, para que eu possa julgar, e com isso continuar submetido à lei. O Código de Napoleão, então, traz essa regra que obriga o juiz a decidir, mesmo no caso em que não há lei, por exemplo, regulando a matéria. Bom, mas o Código de Napoleão, além de ter o artigo 4º, possui também o artigo 9º. O artigo 9º afirma que, em caso de silêncio da lei ou obscuridade, o juiz deve apelar para os usos e para a equidade. A equidade é definida no artigo 9º como retorno à lei natural. Um retorno à lei natural. Então, o artigo 9º previa que, caso a fundamentação do juiz estivesse prejudicada pela ausência de um diploma legislativo que pudesse dar subsídios para aquela decisão, ele apelaria para o uso ou para a lei natural. Ora, na época, os intérpretes do Código tinham uma inspiração forte do início do positivismo jurídico, a famosa escola da exegese francesa. Essa escola da exegese acreditava que o jurista não precisava do direito natural, não precisava da lei natural para solucionar um caso. Então, a interpretação dada para esse código pela escola da exegese foi a de eliminar o artigo 9º e propor, a proposição deles era a seguinte: o ordenamento jurídico ele é completo, existe uma perfeição do ordenamento jurídico, o que a gente pode chamar de completude do ordenamento jurídico. Essa completude do ordenamento jurídico impõe que o magistrado supra o silêncio da lei por meio de um processo de auto-integração da lei, ou seja, o próprio ordenamento jurídico vai oferecer a resposta para aquele caso concreto. Então, aí eu tenho a tríade que eu citei ali na tela: separação dos poderes, juiz submetido, magistrado submetido à lei, proibição de negação de jurisdição, mesmo em caso de silêncio da lei o magistrado tem que julgar, e terceiro, completude do ordenamento jurídico. O magistrado sempre vai buscar a sua fundamentação no próprio ordenamento jurídico, que é completo.
A nossa lei de introdução ao direito brasileiro, inclusive, dá margem a esse entendimento. O professor Zeno Veloso, que foi meu professor, nos seus comentários à lei de introdução ao direito brasileiro, afirma que o ordenamento jurídico é completo, ou seja, afirma o terceiro ponto que eu estou expondo para vocês agora, que é uma completude do ordenamento jurídico e que eu posso, através de uma exegese do ordenamento, retirar a solução para o caso concreto a partir do próprio ordenamento, sem necessidade de apelar para fatores externos, sem necessidade de apelar para uma heterointegração. Bom, essa resposta dada pelo Código de Napoleão foi duramente criticada ao longo dos séculos. E um dos principais críticos dessa concepção de justificação da decisão judicial foi o austríaco Hans Kelsen. Kelsen publica em 1934 o livro Reine Rechtslehre, Teoria Pura do Direito, que é um livro clássico claro para todos, da ciência do direito moderno. Ora, Kelsen, embora seja um positivista, ele era um grande crítico dessa ideia de que o ordenamento jurídico possuía a solução para todos